de ferramentas, de veículos, né, para que compreendem, né, esse mundo digital, né, que envolve a produção de conteúdo, né, para todos esses meios, né. São meios que nos alimentam e são meios que nos acolhem, né. E aí a gente vê nessa outra apresentação um pouquinho desse processo, né, onde inicialmente a gente define uma estratégia, né, a partir do que você deseja fazer, né, a partir do tema, a partir do tipo de produção que você deseja realizar, né, faz uma análise do mercado, né, e entende quais são os conteúdos que podem ser postados nos sites, nos blogs, nas redes sociais, né, entendendo, enfim, todos os caminhos possíveis para, a partir deles, né, traçar esse planejamento, né. A gente tem essa outra etapa aí, né, do SEO, né, otimização para mecanismos de busca e definição de palavras-chave, né, que a gente comentou ontem também, né, que a gente, enquanto realizador de conteúdo audiovisual para a web, né, a gente não pode pensar só no conteúdo, né, a gente tem que ir além, né, a gente passa a ser quem está realizando o conteúdo, mas também quem está pensando a estratégia para que esse conteúdo seja visto, para que esse conteúdo atinja o seu objetivo, comunique, né, leve a mensagem, enfim, cumpra todo o seu papel, né, do que foi planejado, né, para atingir esse público. Então é importante que, junto com o planejamento da obra, né, e a realização da obra em si, né, isso caminha junto com esse planejamento estratégico, né, de como isso vai ser difundido, né. E aí, depois disso, a gente tem, a partir do que a gente coloca no mundo, né, a gente começa a ter um retorno do público, do interesse, da repercussão, né, e aí a gente faz essa volta, né, no sentido de a própria experiência vivida com aquele trabalho, né, te conduza a sempre se aprimorar e aprimorando os caminhos e esse planejamento e as formas de divulgação, né, e os meios a serem utilizados, né. Então, como a gente vê aí, né, no item 5, né, o website, blog, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, AdWords, enfim, tem todo esse mundo de ferramentas, né, então, e não necessariamente a gente tendo a obra em si sendo publicada e distribuída em todos essas frentes, né, mas sim a gente pensar extratos desse conteúdo para essas diferentes mídias, né. Então é algo que a gente tem que estar sempre acompanhando o nosso trabalho. Aí, por exemplo, aqui tem uma apresentação, em alguns momentos pode falar em pastoral, pode falar em igreja, porque por acaso essa apresentação ela foi utilizada para essa finalidade, mas ela nos serve aqui para o entendimento desses aspectos inerentes a essas redes sociais, né? Que é essa abordagem que a gente está fazendo agora, né? Então, que cada rede ela tem a sua linguagem, né? Como a gente também falou na aula anterior, né? Então, por exemplo, o Facebook, textos longos ou curtos, imagens estáticas, GIFs, fotografias 360 graus, vídeos, linkagem incorporada de conteúdo externo, álbum seriado de imagens e vídeos, postagens colaborativas, concursos, promoções e sorteios, jogos em formatos específicos para redes, apps próprios, posts patrocinados, grupos para discussão, grupos de venda, eventos, transmissões ao vivo, ofertas. Então tudo isso são as diferentes formas de a gente utilizar esse veículo que é o Facebook, né, para nos auxiliar no entendimento de como a gente pode fazer esse produto chegar a esse público, né, ou como a gente pode gerar outros conteúdos derivados, né, para esse portal, né, para esse conteúdo. A mesma coisa que o Twitter, né, também tem as suas especificações, né,
opção para patrocinar tweets, facilidade de viralização de conteúdo, rede rápida e com grande índice de atualização, facilidade de monitoramento da concorrência, acesso a estatísticas de usuário, possibilidade de uma gestão de uma comunidade, auxílio na divulgação de novidades e links do seu website, ótimo para encontrar usuários que sejam que pertençam ao grupo da atividade que vocês estão realizando, facilidade no uso de hashtag, referência em temas do momento com trend topics, possibilidade de customização do visual e variedade de formatos aceitos. No Instagram, fácil de ser encontrado, é divertido, permite CTAs que levam ao contato com a empresa, né? Que são formas de comunicação ali, né? Que você pode já colocar um direcionamento para a mensagem do Messenger ou através do WhatsApp direto, né? Garante acesso aos analytics da rede, né? Ele te dá toda essa leitura que o Google Analytics proporciona. Né? Oi, perdão. Sim. Qual? No Twitter, Facebook? Não, no YouTube seria o próximo, eu não cheguei nele. Isso. Facilidade para trabalhar sua identidade visual, ótimo para conseguir UGC, não estou recordando agora qual o significado dessa sigla. Auxilia no aumento da conversão e tráfego no site, pode ser automatizado, transmissões ao vivo, imagens estáticas, vídeos, linkagem incorporada na página do perfil e atualização com micro-histórias e fotos com alta qualidade e leves, né? Então são essas características do Instagram. E no YouTube é grátis, é divertido, é mensurável através do Google Analytics também, conteúdo patrocinado também permite que os fãs compartilhem suas redes sociais, auxiliam a criar a credibilidade, facilidade para trabalhar sua identidade visual, fácil de ser encontrado, auxilia no aumento de conversão e tráfego no site. O YouTube é a principal plataforma online pela qual os internautas têm acesso a vídeos no Brasil e no mundo. Transmissões ao vídeo, linkagem incorporada, a audiência cresce a cada dia e pode gerar receita, né? Então, essas são as coisas também que fazem parte do universo do que é produzir para o YouTube, né? E aí, uma coisa que é importante, né, como a gente estava falando, que não basta a gente pensar só no conteúdo que a gente está realizando, né? A gente tem que nos enxergar enquanto realizadores, mas também enquanto divulgadores, enquanto promotores, né, para que isso, né, tenha cada vez mais resultado de público e ao mesmo tempo retroalimente, né, essa produção. Então é importante na sua rotina você dedicar um tempo diário para esse trabalho, né? O trabalho que vai ser você fazer as postagens para cada um desses segmentos, né? Para fazer a sua divulgação, pensar individualmente em cada plataforma, né? Como esse conteúdo pode ser explorado, né? Enfim, dedicar diariamente um tempo para essas plataformas de redes sociais, porque é o principal meio, né, de fazer com que o seu conteúdo seja visto, né? Plano de ação interativo, né? Antes de começar, defina seus objetivos e preencha de modo eficaz a ferramenta de plano de ação 5W2H. Isso aí é uma coisa que existe, é uma ferramenta que existe de planejamento, né? Que, enfim, não vou entrar nesse detalhe aqui, mas só no que diz respeito a partir do momento que você vai fazer um trabalho em que não é um conteúdo único, né? Não é apenas uma obra única, um filme, mas por exemplo, um canal que tem uma série de conteúdos. A gente tem que encarar isso como um negócio, né? Você vai fazer um plano de negócio daquele conteúdo, né? Para você explorar a periodicidade, a divisão da classe, como é que você vai classificar todos esses conteúdos, né? Enfim, criar realmente, traçar todo um planejamento para a execução desse trabalho. E aí criar essa agenda desse calendário de postagens, né? Para que o público saiba, né? Toda segunda-feira tem esse tipo de conteúdo, terça-feira tem esse outro tipo de conteúdo, quarta-feira tem entrevistas, quinta-feira tem cobertura de eventos, enfim. Então, dependendo do tipo de conteúdo que você fizer,
ter sempre esse calendário, né, para que não só você se organize e saiba o que fazer, né, mas também para o público estar fidelizado com isso, né? E aí, mais do mesmo, né? Distribua de acordo com o DNA da rede social, né? Conforme a especificidade de cada uma, saiba usar a ferramenta da live streaming e os Snaps Stories, otimize links para postagem, participe se quiser participação, né? Ou seja, você sempre que você não usa só a sua rede para se divulgar, mas usa a sua rede também para se comunicar, né? Comente nos conteúdos de terceiros, né? Compartilhe conteúdos de terceiros, né? Porque às vezes você comentando em alguma postagem de alguém vai fazer com que esse alguém veja a sua postagem, né? Então essa interação também é importante. Tem a postagem de engajamento, né? Então não falar só exatamente sobre o seu conteúdo que você quer divulgar, mas você trazer, se aproveitar do tema que você aborda no seu conteúdo para trazer à tona discussões ou fazer postagens relacionadas àquele conteúdo que possa estimular mesmo a participação do público, né? Atenha-se às regras de boa conduta, aproveite-se ao máximo dessas redes sociais, que são um paraíso, distribua conteúdos em suas redes sociais, observe como o seu público reage a todas as suas ações online, né? Justamente para que você não aconteça de você ter um comentário que você não viu, não respondeu, né? Então, e aquilo que a gente já falou, que é a análise dos resultados, entender qual é o seu público, para poder a partir daí você ir direcionando o seu trabalho para cada vez ter melhores resultados nesse sentido. Mas aí estão os tipos de conteúdo do Instagram, por exemplo, só para poder exemplificar essa coisa de a gente entender as características, né, de cada rede, né? Aqui no Instagram a gente tem esse formato de lives, a gente tem o formato do IGTV, a gente tem o formato do vídeo no feed, e a gente tem os stories, e a gente tem o Reels, né? Então, só numa única plataforma que é o Instagram, a variedade de formatos, né? Só para exemplificar também, né, de como a gente, né, tem que enxergar essas janelas, né? Com as suas múltiplas janelas e possibilidades, né? E aí, assim, só a título de curiosidade, né? Aqui está um gráfico que mostra em 2020 quais foram os assuntos mais buscados, né, no Google, né? Então, a ferramenta de tradução, as redes sociais, os canais de entretenimento, shopping, notícias, serviços, né? Então isso na verdade é o que tem dominado mais a pesquisa, né? E aí tem esses outros assuntos menores que são os mais buscados. Agora vocês eventualmente podem entrar e colocar no Google, né, palavras mais pesquisadas, que aquilo vai te dar uma informação mais atualizada e específica para que vocês saibam ou direcionar os tags, né, da postagem que vocês fizerem, né, ou mesmo inspirar os conteúdos que vocês vão produzir, né? E aí tem esse Ikigai, que é um conceito, né, que significa uma razão para ser, né, que é como a gente deve pensar um pouco o nosso conteúdo, né, por onde a gente vai buscar fazer, porque não adianta você querer fazer algo só pelo que estão fazendo isso aí, está dando certo, isso aí está bombando, então eu vou fazer isso também. Você não pode se pautar só pelo sucesso dos outros, você tem que se pautar também pelo aquilo que você gosta, pelo aquilo que você é bom, né? Pelo aquilo que é a sua vocação, pelo aquilo que você entende como sendo a sua missão, aquilo que te satisfaz, né? Aquilo que te dá alegria em fazer, porque isso naturalmente vai passar para as pessoas também, vai influenciar, né, no resultado da qualidade daquele conteúdo que você está colocando ali, né? E aí
para a gente entender um pouco, né, da potência que é o YouTube, né, e que bom que ele é um veículo tão democrático e aberto a todos, né. Então você vê até do Netflix, da TV aberta, né, o YouTube hoje supera, né. Esses dados são recentes, né. Então, e isso houve um crescimento ainda muito maior, né, nesse período de pandemia, por isso que esses números também acabaram, né, tendo esse patamar ainda maior, né. Então, para a gente ver a força que tem o YouTube, né. E aí, para a gente entender um pouquinho sobre o influencer, né, sobre o influenciador digital, né, que a gente entende como um canal, né, de conteúdo, né, um canal onde você está ali falando sobre o assunto que te interessa, o assunto que te move, um assunto que te domina, que você tem domínio sobre, que você tem paixão sobre, mas que também tem que ser encarado como um negócio, né, porque ele vai gerar números, e gerando números ele pode gerar parcerias, relações comerciais, né? Então é importante ter esse entendimento. Aí aqui tem um exemplo em termos numéricos, né, do ganho, né, e do alcance, né, do que representa, né, no YouTube de 1 milhão a 3 milhões de seguidores, né, representa um faturamento aí, de 100 a 150 mil, né, anual. Se você tem e hoje, como essas outras ferramentas também monetizam, né, também gera receita, né, então a gente tem aí nesse comparativo, né, do que o Facebook, Instagram e Twitter pode gerar também em termos de resultados financeiros a partir da quantidade de seguidores, né, e de visualizações que vocês possuem, né. Aqui está no Brasil como é que funciona esse mercado aqui, né, a gente traduzindo para a nossa realidade. Então, se você tem aí 7 milhões de seguidores, em média, né, você consegue ter um faturamento de 250 a 300 mil, né, por ano, né, de 50 mil a 150 mil por campanha no YouTube, né, quando você entende campanha, quando você trabalha diretamente com um conteúdo, né, e esse único conteúdo gera esse resultado todo, né, e para a gente entender esse universo do que a gente está falando, de R$ 1.000 a 5 mil é o valor médio para que tem os canais, né, que não estão ainda nesse patamar dos milhões de seguidores, né, mas tem um alcance, tem um público, né, razoável ali que gera essa possibilidade, né. Enfim, isso aqui a gente já falou naquele outro gráfico, né, e aqui aqui corta um pouquinho aqui embaixo, né? Deixa eu ir direto para cá. Enfim, são dados, tá? São dados que estão disponíveis, né, na internet, né, referente a essa relação de audiência dos canais e o que é relacionada diretamente, né, ao marketing digital e a compra, né? Então a gente tem do lado, eu coloquei mais para a gente entender um pouco dos números dos influencers, né? Por exemplo, Felipe Neto tem um total, isso aqui é uma informação até mais antiga, né? E tem um outro gráfico aqui que é um pouco mais atualizado, que eu vou mostrar para vocês, é esse aqui. Então, em 2020, né, a gente tinha essa realidade aqui dos canais do mundo, né? A gente percebe que os canais que mais geram público são os canais de música, né? São os clipes, são os cantores, né? Enfim, são os que mais geram receita e visualização, né? No comparativo entre o ano de 2020 com o ano de 2021, houve uma mudança, né, pequena, né? Não houve grandes mudanças aqui, né? Mas
a gente tem muitas coisas, isso aqui é em nível mundial, né? A gente vai ter uma outra análise aqui, que é essa daqui, que é baseado no nosso conteúdo brasileiro, como era em 2013, né? E aqui como é em 2020, né? Só para a gente entender essa diferença e como é que esses canais evoluíram. Então, por exemplo, a gente tem aqui um Porta dos Fundos que liderava em 2013 com um público de 4 milhões de inscritos, né? E hoje ele nem aparece mais nessa lista do que são aqui os maiores, né? O Felipe Neto, por exemplo, em 2013, que estava com 2 milhões de inscritos, hoje o Felipe Neto tem 41 milhões de inscritos, né? Então, houve uma evolução muito grande, né, em 7 anos que a gente está falando aqui de diferença nesse quadro, né? E a gente começa a perceber também assim, êxito em outros formatos que não são, aqui no Brasil, no caso, que não são só os musicais. Lá fora, os canais relacionados à música, eles têm uma hegemonia muito forte. Aqui a gente tem, dessa listagem toda que a gente está vendo aqui, a gente só está vendo praticamente um canal que é ligado à música, que domina, que é o Condzilla, né? Os outros são mais canais de influenciadores digitais mesmo, de influenciadores ali, de pessoas que têm, né, cada um o gênero que explora, né? Mas na maioria das vezes a gente vê também esse público infantil como o grande impulsionador desse público, né? Porque o Whindersson Nunes e Felipe Neto, eles inicialmente eles pegam um público infantil por conta de muitos assuntos que eles abordam, mas hoje, obviamente, como esse público veio crescendo junto com eles, então eles acabam ampliando o seu alcance para o público infantil, para o público juvenil, né? Então isso se justifica. E aí Lucas Neto também é um público infantil, né? Rezende também é o mesmo caso do Felipe e do Whindersson, né? Que começaram pegando um público, né, mais novo e que acabou crescendo, né, junto com eles em termos de idade, e a gente depois vai ver eu vou colocar para vocês para a gente poder fazer esse comparativo do antes e do depois. A gente tem aqui, por exemplo, outros exemplos de conteúdos, né, de muito sucesso, de muita visibilidade, né? Assim, a gente lá no início da primeira aula, eu lembro que eu falei sobre a gente tentar entender quais são os nossos objetivos, né? É a partir daquilo que nos move. Claro que esses exemplos de sucesso, de alto números, né, exorbitantes, né, só para o nosso entendimento de que, assim, se a nossa meta, se o nosso interesse é esse, a gente tem que entender como funciona a cabeça do público, como funciona, que tipo de conteúdos realmente são mais vistos, né, que chamam mais atenção, e aí tentar ir por esse nicho. Agora, se o propósito não, eu tenho o que eu quero mostrar, eu tenho meu público específico, eu tenho meu tema específico, então, assim, eu sei que o meu resultado de números não vai ser tão satisfatório assim, mas para mim o que importa é que dentro do meu nicho eu tenho uma boa repercussão, as pessoas gostam do meu conteúdo, né? Então é muito importante isso. Não estou querendo colocar aqui esses exemplos para que eles sirvam de referência, que vocês tenham que buscar isso, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, deixa eu compartilhar aqui essa tela só para vocês verem a mesma coisa que eu estou vendo, que é esse site aqui, por exemplo, que fala dos 12 maiores conteúdos assim que a gente encontra, né, e de resultados. Então, por exemplo, a gente tem vídeos de canais de animais engraçados, né, que é algo também que tem muita visibilidade. Quantas vezes você, até não só no YouTube, mas no Instagram, em qualquer outra ferramenta, que você visualiza lá uma coisinha fofa, uma coisinha engraçada, e você vai e coloca, compartilha, comenta, coloca o nome de alguém que você quer que a pessoa veja também. Se por acaso esse vídeo que eu exemplifiquei do Felipe Neto, ele até pega carona nisso. Provavelmente ele viu que é um tema
então eu vou pegar esse tema e vou fazer um vídeo porque eu já sei que ele traz resultado. Então ele fez um filme sobre coisas fofas, né? Então esse tipo de universo atrai bastante a atenção do espectador. Tutorial de jogos, né? Também está nesse ranking aí dos tipos de vídeos que são mais visualizados, né? Guias e tutoriais também tem uma visibilidade muito grande, resenhas de produtos, principalmente porque às vezes a pessoa está pensando em comprar ou gostaria de ter, é sonho, mas não pode ter, então através do vídeo pode encontrar. É como se, por exemplo, quantas pessoas gostam de ver programas de reforma de casa, né? Ou programas relacionados ao universo da beleza, né? De roupa ou de maquiagem, né? Porque é uma forma de você se transportar para aquele universo, né? E vivenciar esse universo através do outro, né? Então, por isso que isso sempre faz muito sucesso, né? Acompanhar as celebridades, né? Os vlogs, né? Que são essa rotina do dia a dia, da família, né? Então, muitas vezes a gente também se identifica com uma família, né, que a gente está acompanhando, ou a gente inconscientemente tem um desejo de viver aquilo, né? Ou, por exemplo, viagens, né? Então a gente acaba se transportando e utilizando aquele conteúdo que a gente está assistindo para poder, né, se transportar para aquilo né, ou essas outras formas. Por exemplo, vídeos de comédia também fazem muito sucesso, porque obviamente, né, comédia é comédia, humor, traz alegria, né, então traz uma leveza, né, que alivia um pouco as pessoas do estresse, né, do dia a dia, né, compras, né, conteúdos relacionados a esse universo das compras também fazem muito sucesso. Vídeos de unboxing, que também é você pegar um produto e desfrutá-lo, né, conhecê-lo, abrir a embalagem, mostrar como ele funciona, né? Então são conteúdos que realmente funcionam muito. Vídeos educacionais, né, que tem um nicho específico, né, de que as pessoas vão buscar ali com esse intuito, né? Paródias também fazem muito sucesso na internet, né? E pegadinhas. Então esses são os 12 conteúdos assim que tem mais visibilidade hoje, né, no YouTube, enfim, conteúdos de vídeo com mais sucesso, são esses, né? Então, assim, às vezes você também tem que pensar que... Onde é que está aqui? Às vezes você não vai fazer o conteúdo, ou o seu canal não diz respeito a este universo, mas é importante o conhecimento sobre eles, porque às vezes, para trazer um público para aquilo que você está fazendo, talvez você tenha que fazer outras coisas, né, quase que para servir de isca, né, para atrair aquele espectador, né? Então, se você faz periodicamente um tipo de conteúdo e ele não está tendo a repercussão, você obviamente, quem faz alguma coisa quer que esse conteúdo seja visto, né? Então não que você vai fazer alguma coisa apelativa, né, mas você vai tentar entender qual é a tendência, né, do mercado, qual é o tipo de conteúdo que o público curte, e ver que tipo desses conteúdos você poderia utilizar no canal também, sem que ele possa descaracterizar, né, o seu propósito, aquilo que você está buscando realizar, né? Aí vou mostrar aqui para vocês algumas sugestões também, que são dos... Onde é que está? Aqui. Então, mais 120 ideias básicas para vídeos do YouTube. Então, só para a gente ter exemplificar, né, como a gente pode pegar um tema e explorar ele de diferentes formas, né? Por exemplo, se é um espaço de música e dança, né, a gente tem lá as músicas e os vídeos originais ali, que você
utiliza, tem a cover acústico, né? Se você tem uma banda, né, ou seu canal relacionado à música, né, você tem esses nichos possíveis, né? Sessões de gravação no estúdio, processo diário de composição, música cover, vídeo de música com apresentação de slides, vídeos de músicas animados, vídeo com letra, versão karaokê, filmagem de conceito ao vivo, vídeos instrutivos, perguntas e respostas com os fãs, erros de gravação, bastidores, vídeos de saudação pessoal, lições de canto, músicas recomendadas, questionário de música, maiores hits, né? Você pode fazer uma pontuação do que é para você os melhores hits ou o que é considerado os melhores hits, né? Enfim, tudo o universo de possibilidades de conteúdos que tem relacionado à música, né? Se esse é o seu tema, né? Aí não vou ficar enumerando todos aqui, eu posso compartilhar também esse arquivo, é só para vocês terem uma pequena noção, né, da quantidade de ideias, que é justamente para você tentarem pegar qual é o meu tema. Então eu vou esmiuçar ao máximo aqui quais são todos os desdobramentos possíveis, todas as formas possíveis que eu posso abordar esse tema, né? Aqui um outro exemplo tem dos jogos. Revisão de jogos, sugerir ideia de jogo, transmissão ao vivo do jogo sendo jogado, né, debates sobre jogos, né, tutoriais de jogos, quiz sobre jogos, né, aí você vai falar coisas específicas do universo do jogo, né, como é que você é banido de um jogo, a reação sobre a jogabilidade de um jogo, né, vídeo de uma primeira impressão, você vai jogar o jogo pela primeira vez, notícias do mundo dos jogos, né, o futuro dos jogos, truques impressionantes, entrevista com desenvolvedores dos jogos, né, comparação entre dois jogos, enfim, também só um exemplo aqui para a gente entender que existe um universo de subtemas, né, de universo de formas, né, de abordar aquele conteúdo, né, que aqui no caso a gente tem 3 exemplos, que é música, jogos e tecnologia, mas que completamente serve para inspirar e se adaptar a outros temas, né, que vocês